Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós estamos no capítulo 74, intitulado História de Dona Plácida. Não te arrependas de ser generoso. A pratinha rendeu-me uma confidência de Dona Plácida e, conseguintemente, este capítulo. Dias depois, como eu a achasse só em casa, travamos palestra, e ela contou-me em breves termos a sua história. Era filha natural de um sacristão da Sé e de uma mulher que fazia doces para fora. Perdeu o pai aos 10 anos. Já então ralava coco e fazia não sei que outros trabalhos de doceira compatíveis com a idade. Aos 15 ou 16 casou com um alfaiate, que morreu tísico, algum tempo depois deixando-lhe uma filha. Viúva e moça ficaram a seu cargo a filha, com 2 anos, e a mãe, cansada de trabalhar. Tinha de sustentar 3 pessoas. Fazia doces, que era o seu ofício, mas cozia também de dia e de noite com afinco, para 3 ou 4 lojas, e ensinava algumas crianças do bairro a 10 tostões por mês. Lembre-se que um tostão é 100 réis, né? Então 10 tostões, nós estamos falando de 1.000 réis, né? O que não é grandes coisas, a gente já conversou sobre isso, né? 1.000 réis, bom, não é grandes coisas, mas é alguma coisa, né? Então, lembre-se que um salário de um trabalhador braçal era lá 25.000 réis, 30.000 réis, né? Então você pega 30.000 réis, divide por 30, né? Então se você pegar um salário normal, vamos por 1.000 reais, 100, daria lá 30 e tantos reais, né? É claro que é sempre perigoso essa conversão, né? Assista, eu tenho um vídeo aqui e eu vou fazer mais vídeos sobre réis na literatura, né? Por que é perigoso fazer essa conversão? Porque se eu faço, simplesmente eu uso uma base, né? Então eu uso a base e o salário. E se naquele tempo o salário era altíssimo? E se nesse tempo, hoje em dia, o salário é altíssimo? Ah, não, então eu vou usar como base, sei lá, uma casa. Ora, naquele tempo, uma casa enorme com chácara no centro de Rio de Janeiro, você concorda que valia muito menos, mesmo fazendo toda a conversão, muitíssimo menos do que o mesmo terreno no centro do Rio de Janeiro hoje, que é uma coisa, sei lá, de milhões e milhões de reais, né? Então, o que eu aconselho você é faça essa conversão, mas prefira ficar no próprio mundo dali do século XIX, né? Então, por exemplo, vamos lá, com 1.000 réis, o que a gente consegue comprar? Lembre-se que um pão de 8 é um pão de 8 vinténs, né? Cada vintém, 20 réis. Lembre-se que uma dose de cachaça é 40 réis. 40 réis uma dose de cachaça. Então dá para tomar bastantinha cachaça, né? Sei lá, a mãe, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo abrir rapidamente o nosso Quizlet. Se eu esquecer de colocar na descrição do vídeo aqui, por gentileza você me lembre. Isso é importante, visitar sempre essa lista, né? Mas vamos lá, só para você ter uma noção, né? Além do que eu falei, para ficar uma coisa mais palpável. Ó, 1.000 réis, por exemplo, o mês inteiro ela ensinando ali uma criança, né? Você pagava um ingresso para o teatro lírico, né? Vamos achar algo próximo. Uma lata de bolachinhas também era 1.000 réis, né? Isso a mãe do Manuel Bandeira. Só que mais para o final do século, nós estamos aqui no meio, né? Mas mesmo assim não fica muito longe, né? Se você quisesse mandar rezar uma missa, por exemplo, você pagava 3.000 réis. Com 300 réis, você comprava um charuto magnífico, porque geralmente o charuto ali era 2 vinténs, 40 réis, né? Com 300 réis você comprava um charuto muito bom. Que mais que nós temos aqui? Uma refeição com vinho
em um frege, no frege do João Romão, 240 réis, né? Com 80 réis, eu falei pão de 8, mas é pão de 4, é pão de 4 vinténs, tá? Você comprava um pão de 4, né? Que é um pão que era para ser grande, assim. E aí miudez, assim, tem várias miudezas que é 40 réis, né? Então, sei lá, um charuto barato, uma dose, como eu falei para você, de Paraty ou laranjinha, que são tipos de cachaça, um ramalhete de pendurar no cabelo, pente, essas coisinhas assim, geralmente era 2 vinténs, né? Vamos ver o que mais que nós temos aqui. Bom, depois nós temos 400 réis, por exemplo, era uma passagem de ônibus para a Tijuca, mas isso já no comecinho do século XX, né? Mas vamos ter em mente o que... Então, se ela ensinava ali várias crianças do bairro, vamos supor que ela ensinar o quê? 7 crianças, 10 crianças, se ela tiver sorte. Então a gente está falando de 10 mil réis, que não é nem, dependendo, é um terço ali do salário de um trabalhador braçal, né? Então ela tinha 10 tostões por mês. Com isso, iam se passando os anos. Não a beleza, porque não a tivera nunca. Apareceram-lhe alguns namoros, propostas, seduções a que resistia. Se eu pudesse encontrar outro marido, disse-me ela, creia que me teria casado, mas ninguém queria casar comigo. Um dos pretendentes conseguiu fazer-se aceito, não sendo, porém, mais delicado que os outros. Aqui é interessante, o que ele quer dizer com isso? Não sendo mais delicado que os outros, ele fez-se aceito. Eles queriam outros tipos de favores, né? Nada sério, né? Tanto é que olha o que acontece, né? Um dos pretendentes conseguindo fazer-se aceito, então eles começaram um tipo de namoro, não sendo, porém, mais delicado que os outros, ou seja, também não queria casar com ela, Dona Plácida despediu do mesmo modo, e depois de o despedir chorou muito. Continuou a coser para fora e a escumar os tachos. A mãe tinha a rabugem do temperamento dos anos e da necessidade. Mortificava a filha para que tomasse um dos maridos de empréstimo e de ocasião que lhe pediam. O que é tomar um marido de empréstimo? O que é ter um marido de ocasião? Ora, é mais ou menos uma prostituição ali, né? Você tem um marido de empréstimo, ele te dá alguns presentes ali, talvez até te pague em dinheiro, né? Mas não casamento. Principalmente para aquele tempo, né? Hoje em dia, claro, a pessoa namora, faz sexo, não tem problema algum. Mas para aquele tempo, a mulher ficava muito mal falada, né? Queres ser melhor do que eu? Não sei de onde te vem dessas fidúcias, né? Fidúcias é vaidade, arrogância. Você acha que você é melhor que os outros, que não pode ter relações? Não sei onde te vêm essas fidúcias de pessoa rica. Minha camarada, a vida não se arranja à toa. Não se come vento. Ora essa. Moços tão bons como o Policarpo da Venda, coitado. Esperas algum fidalgo, não é? Dona Plácida jurou-me que não esperava fidalgo nenhum. Era gênio. Queria ser casada. Sabia muito bem que a mãe o não fora e conhecia algumas que tinham só o seu moço delas. Mas era gênio e queria ser casada. Não queria também que a filha fosse outra coisa. Trabalhava muito queimando os dedos ao fogão e os olhos ao candeeiro para comer e não cair. Não é cair de fome aqui, né? Não cair quer dizer não cair nessa vida, né? Tendo que depender de homens. Emagreceu, adoeceu, perdeu a mãe, enterrou-a por subscrição e continuou a trabalhar. Subscrição aqui é um compromisso assumido por escrito de contribuir com uma obra, ou seja, ela não conseguiu pagar ali a sepultura da mãe e teria que ficar... hoje em dia a gente fala, teve que fazer parcelas, né? E continuou a trabalhar. A filha estava com 14 anos, mas era muito fraquinha e não fazia nada a não ser namorar os capadócios que lhe rondavam a rótula. Rótula aqui
não é a rótula do joelho. É claro, a rótula é uma grade de madeira em frente à janela, ou seja, os capadócios, os malandros que rodeavam a janela da moça. Dona Plácida vivia com imensos cuidados, levando-a consigo quando tinha de ir entregar costuras. A gente das lojas arregalava e piscava os olhos, convencida de que ela a levava para colher marido ou outra coisa. Alguns diziam graçolas, faziam cumprimentos. A mãe chegou a receber propostas de dinheiro. Interrompeu-se um instante e continuou logo. Minha filha fugiu-me. Foi com um sujeito, nem quero saber. Deixou-me só, mas tão triste que pensei em morrer. Não tinha ninguém mais no mundo e estava quase velha e doente. Foi por este tempo que conheci a família de Yaya. Boa gente que me deu o que fazer e até chegou a me dar casa. Estive lá muitos meses, um ano, mais de um ano, agregada, costurando. Saí quando Yaya casou. Depois vivi como Deus foi servido. Olhe os meus dedos, olhe essas mãos. E mostrou-me as mãos grossas e gretadas, ou seja, cheio de, como é que se diz, de gretas, né? Cheio de trincados, vamos colocar assim, né? E mostrou as mãos grossas e gretadas, as pontas dos dedos picadas da agulha. Não se cria isto à toa, meu senhor. Deus sabe como é que isto se cria. Felizmente, Yaya me protegeu e o senhor doutor também. Eu tinha um medo de acabar na rua pedindo esmola. Ao soltar a última frase, Dona Plácida teve um calafrio. Depois, como se tornasse a si, pareceu atentar na inconveniência daquela confissão ao amante de uma mulher casada. E começou a rir, a desdizer-se, a chamar-se tola, cheia de fidúcias, como lhe dizia a mãe. Enfim, cansada do meu silêncio, retirou-se da sala. Eu fiquei a olhar para a ponta do botim.